no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, vem a história dessa mulher. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha e um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, ó Pai. Pedimos que o Senhor separe alma e espírito, ó Pai, trazendo entendimento e vida para nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, eu vou contextualizar para que você entenda um pouco o que se passa aqui. Nesse momento, Elias havia falado para o rei Acabe que ia secar, que não haveria mais chuva. E de fato a terra ficou 3 anos e meio sem chover. E é claro, uma terra que fica 3 anos e meio, eu fico imaginando aqui, a nossa cidade, parece que já tem um tempo que não chove, né? E você vê as gramas todas secas, você vê muitos lugares onde não há mais vida. E naquela época eles não tinham recurso nenhum, eles dependiam da chuva, não havia sistemas de irrigação. Então a agricultura era totalmente dependente do favor dos céus. E havia 3 anos e meio que não chovia naquele povo, sobre Israel, e aquela terra começou a passar fome. Você sabe, no momento onde há fartura, onde há abastança, é muito comum as pessoas serem generosas, é muito incomum as pessoas terem sobra de comida. E aquela mulher, a Bíblia fala que ela era uma viúva, não diz o porquê, mas que ela era viúva, ela não tinha o seu provedor da sua casa. Geralmente nesse caso, a mulher ela podia se casar com o irmão, mas a Bíblia fala que ela continuou descasada, ela era uma viúva e o seu filho provavelmente não tinha condições de suprir a casa, porque quando o profeta se encontra com ela, ela estava sozinha. Então provavelmente aquela mulher era uma mulher que dependia do favor das pessoas para sobreviver. Era uma mulher que precisava pedir comida e talvez os seus vizinhos, muito generosos, sempre alimentavam e ajudavam aquela mulher, mas a Bíblia fala que houve um tempo em que aquela terra passou a ter necessidade, e as pessoas estavam diante agora de uma situação de crise, e não tinham mais condições de se suprir. Você sabe, nesse momento, são poucos os que continuam generosos, mas o fato é que o suprimento daquela mulher começou a acabar, e provavelmente as pessoas que estavam ajudando ela, pararam de ajudar, porque há um momento de crise onde há escassez de comida. Então talvez eles tenham falado: olha, eu tenho te ajudado até aqui, mas entre você e a minha família, eu prefiro resguardar a minha família. Eu não tenho mais como dividir o meu alimento, não tenho como mais te dar mais nada, porque eu preciso garantir a minha sobrevivência. E aí a Bíblia fala que, num dado momento, aquela mulher, provavelmente já desiludida e depois de todos os seus recursos terem se esgotados, ela sai para buscar gravetos para que ela pudesse fazer uma refeição e para que ela pudesse falecer, para que ela pudesse morrer com o seu filho. É interessante que o filho dela não estava junto com ela, ainda que fosse um rapaz muito jovem.
Provavelmente o menino já não tinha nem mais forças para poder sair de casa. Provavelmente ele estava numa situação, deitado já, sem forças. E aquela mulher reúne as únicas forças que ela tem, para que ela pudesse juntar gravetos. Veja, não era lenha. Você junta lenha para fazer muita comida, mas para o tanto de comida que ela tinha, a única coisa que necessitavam eram gravetos. Eram 2 gravetos. Era praticamente a última refeição daquela família. Mas a Bíblia fala que o Senhor, conhecendo essa mulher, por que conhecendo essa mulher, pastor? Porque é interessante que Deus, quando destaca Elias e fala, olha, vai para Sarepta de Sidom. Lá existe uma mulher que eu já ordenei. Agora, interessante que Deus não havia falado com aquela mulher. E como que Deus chega para o profeta Elias e fala, eu já ordenei aquela mulher para poder te alimentar. Porque Deus conhecia o coração dela. Deus sabia que no momento em que o profeta pedisse a ela, ela não ia negar. Você pode, como se Deus falasse para o profeta Elias, pode ir lá, lá tem uma mulher, eu a conheço, ela vai, já existe uma provisão sobre a vida dela, e no momento em que você pedir, ela vai atender. Por isso Deus fala para Elias com tanta convicção, vai lá para Sarepta de Sidom, que existe uma mulher onde eu já ordenei que irá te alimentar. Mas eu quero dizer que essa mulher, ela traz algumas lições de vida. E ela, como mãe, ela cumpre um propósito aqui na palavra do Senhor. Você sabe, todos nós, como os pais e mães, nós temos um propósito. E o maior propósito talvez seja inspirar a próxima geração. Inspirar os nossos filhos, cuidar deles, educá-los, colocar nos caminhos do Senhor. Sabe, essa não é uma missão simplesmente para aqueles que geraram filhos naturais, mas é uma missão a todos nós. Sabe, ainda que você não tenha filhos naturais, você é chamado para ser pai e mãe espiritual de muitas pessoas. Interessante que Deus, quando chama Abraão, ele fala para Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Mas aos olhos naturais, Abraão teve 2 filhos. Ainda que Deus só conte um filho, Isaac. Mas Ismael e Isaac. Mas como que sendo pai de 2 filhos, ele poderia ser pai de muitas nações, de multidões? Porque Deus enxerga aquilo que é espiritual. Sabe, eu queria nessa manhã te convidar a enxergar no mundo espiritual sobre pais e mães de quem vocês têm sido. Não apenas dos nossos filhos naturais. Nós somos chamados para sermos pais e mães de uma geração inteira. Você sabe, nos tempos de Josué, a palavra do Senhor fala que aquele povo que passou pelo deserto, debaixo da autoridade de Moisés, e viu muitos milagres, e viu as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural, nuvem do Senhor de dia, coluna de fogo à noite para aquecer aquele povo, maná caindo no céu, aquele povo que testemunhou tantos milagres. A Bíblia fala que uma geração seguinte foi a que herdou a terra prometida do Senhor e entrou em Jericó sob o comando de Josué e aquele povo de Deus. E na geração seguinte, a palavra do Senhor fala que eles se desviaram, porque não conheciam a Deus. Você sabe, aquela geração de Josué falhou. Falhou porque eles viveram tudo que Deus tinha para eles, mas não souberam inspirar, não souberam cuidar, não souberam transmitir aquilo que Deus queria que eles fizessem para a geração seguinte. Falharam. E aquela geração toda se desviou. Sabe, o Senhor te colocou nessa terra para ser influenciador dessa geração. Você não nasceu para ser apertador de parafuso, você não nasceu para ser instalador de alguma coisa, não. Você nasceu para ser homem e mulher de Deus. Sabe, há um papel extremamente importante para a mãe. O projeto de Deus, ele fala de pais e mães, e cada um tem uma função específica.
Você sabe, o pai é aquele que desafia, o pai é aquele que encoraja, que faz coisa. Eu fico vendo às vezes o meu filho, umas brincadeiras que eu faço, que minha mulher fica desesperada. Mas tem uma importância nisso, porque o pai é aquele que está sempre testando os limites, empurrando e colocando para frente. Mas a mãe é aquela que traz a segurança, que traz o consolo, a palavra de afirmação. Portanto, o projeto de Deus para pais e mães, não somente naturais, como espirituais, ele depende de pais e mães. Sabe, nós temos uma ênfase nos pais, e nós achamos que os pais são aqueles que preparam, mas veja, as mães dão o alicerce, as mães dão a segurança, as mães dão a preparação, a segurança para que a criança possa avançar, o filho possa ir mais longe. Há uma perfeição nas coisas que Deus faz. Como eu disse aqui, a expressão do Deus, ela não pode ser apenas por uma das pessoas, precisa ser o casal, o homem e a mulher. Se você desconsidera o papel da mãe, você não está tendo uma impressão correta de Deus. Infelizmente, em muitas igrejas, são apenas os homens que ocupam as posições na liderança, apenas os homens que têm a palavra, apenas os homens que fazem as coisas. E aí você cria uma imagem de um Deus carrancudo, de um Deus masculino, de um Deus insensível, de um Deus que não é a expressão verdadeira de Deus. Porque faltou o papel da mãe espiritual. Porque faltou o papel da mulher. Sabe, enquanto nós estamos aqui, eu louvo a Deus, porque existem mulheres que estão dedicando a sua vida para ensinar as nossas crianças, para cuidar da vida delas, porque nós entendemos a importância das mães. Sabe, mas essa viúva, ela, através das suas atitudes, e veja, esse não é um caso isolado, porque Deus, conhecendo-a, a escolhe. Isso que nós vemos não é uma situação isolada, não é uma atitude que apenas ela tomou naquele momento, mas essa atitude é simplesmente o reflexo, é uma consequência de uma vida desse tipo, desse estilo de vida, desse estilo de atitude. Como Jesus falou, olha, haviam muitas viúvas em Israel necessitadas, mas Deus escolheu essa viúva de Sarepta. Por quê, irmãos? Sabe, ela traz um ensino. Sabe, e através dessa atitude dela, ela está ensinando algo para o seu filho. Quero dizer uma coisa para você que é pai e que é mãe. Nós às vezes falamos muitas coisas, ensinamos muitas coisas para os nossos filhos, mas o que conta é o que nós fazemos. O que conta é o nosso exemplo. Você pode falar milhares de vezes uma coisa para o seu filho, mas o que conta é o que você faz, é o que ele está observando você fazer. As coisas mais insignificantes para nós contam para os nossos filhos. Minha mãe estava contando que estava cuidando do meu filho, um menino de 1 ano, e aí não sei o que ele pegou, era semelhante a um barbeador, e ele me vê barbeando, e ele começou a passar no rosto assim. Eu nunca observei ele olhando para mim fazer isso. Foram poucas as vezes que ele viu eu fazendo isso, mas ele aprendeu. Sabe, então todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos contam para os nossos filhos. Sabe, isso é muito sério, irmãos. Sabe, você pode falar 1 milhão de vezes que a igreja, que Deus é a prioridade, mas se no seu proceder você não cuidar disso, você não der esse exemplo, isso não for a sua prática, não conta o que você falou, conta o que você fez. E aquela mulher, talvez ela não tenha falado nada para o seu filho, mas o exemplo dela conta. Sabe, então eu queria falar nessa manhã sobre 3 coisas que essa mulher nos ensina. 3 lições que eu tiro dessas poucas linhas que a Bíblia traz a respeito dessa mulher. E a primeira delas é que aquela mulher possuía um coração sacrificial, um coração obediente, um coração de alguém que era voltado a servir as pessoas.
Quando Elias pede para ela um jarro d'água, veja, parece tão simples, né? Nós temos água encanada aqui, nós temos um filtro ali, nós temos água potável, mas quando o profeta ele pede água para aquela mulher, eu gostaria que você entendesse que não era algo simples. Não era algo simples para eles terem água. Imagina então, naquele período em que eles estavam passando, onde havia 3 anos e meio de seca. Pedir água era quase que uma missão impossível. Olha, como assim água? Eu vou te dividir com você algo que eu tenho com extrema escassez. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que essa mulher não disse uma palavra, simplesmente virou e foi buscar água. Sabe, aquela mulher possuía um coração de servir. Sabe, eu fico pedindo a Deus quanto nós precisamos de entendimento a respeito disso. Jesus Cristo falou que o Filho do Homem, ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Sabe, quantos de nós estamos vivendo na igreja? Quantos de nós participamos de uma comunidade e ainda estamos esperando sermos servidos? Sabe, eu não sei aonde você se converteu, eu não sei qual igreja você frequentou, mas eu preciso dizer uma coisa: aqui não é o lugar de você ser servido, aqui é o lugar de você servir. Nós fomos chamados para sermos servos. Sabe, se você tem a pretensão de ser chamado de cristão, você precisa ter o mesmo espírito de Cristo. Aliás, você sabe, esse termo cristão, ele surgiu ali logo no século I. Não foi Jesus que falou: olha, vocês agora saiam por toda a terra, e se alguém perguntar quem você é, você responde cristão. Não, não foi Jesus quem falou isso. Mas é interessante que no século I, quando as pessoas viam aqueles que eram discípulos de Cristo, e olhavam a maneira como eles serviam as pessoas, e a maneira como eles se doavam e tinham um coração sacrificial, eles falavam: peraí, você andou com Jesus Cristo, você é um cristão. Será que você pode ser chamado de cristão? Será que alguém olha para a sua vida e enxerga Cristo? O apóstolo Paulo fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou como servo. Sabe, esse é o Espírito de Cristo. Sabe, mais à frente, Pedro fala numa de suas cartas que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe, esse é o Espírito de Cristo. Sabe, eu fico muito triste porque isso não é culpa das pessoas, mas muitas igrejas têm ensinado o contrário. Muitas igrejas têm produzido consumidores, pessoas que vão lá e querem ser servidas. Aí o irmão fala: ah, não, mas essa poltrona aqui não está muito boa. Não, vamos trocar todas as poltronas. Ah, mas eu não gostei muito daquela música. Quer dizer, virou uma prestadora de serviço. Deixa eu dizer, a igreja verdadeira de Cristo é aquela que está para servir. Sabe, nós temos que ter o espírito desta mulher, um coração sacrificial a ponto de, daquilo que você tem, ainda que seja escasso, você compartilhar com os outros. Mas por outro lado, o espírito de Satanás qual que é? Não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Quantos de nós queremos ser Deus? Quantos de nós estamos requerendo honra para o nosso nome? Quantos de nós estão procurando as pessoas para servir? E simplesmente vem a nós, e o que essa igreja pode oferecer? O que essas pessoas podem fazer por mim? Estão sempre esperando das pessoas algo por elas. E o pior é que quando as suas expectativas não são correspondidas, elas se enchem de ira, e enchem de justiça própria, porque para elas mesmas, elas são muito merecedoras, têm uma grande posição, e as pessoas deveriam honrá-las, e deveriam fazer tudo por elas. Sabe, certa vez eu ouvi: só é humilhado quem é soberbo. Só se sente humilhado, só se sente injustiçado quem é soberbo.
Quem já é humilhado não tem como você humilhar mais. Você já viu um capacho reclamar de ser pisado? Ah, eu fui tão humilhado. Não, na verdade você é muito soberbo. Porque aquele que é humilde, ele não está esperando nada, ele não está esperando uma posição de reconhecimento, ele não se acha melhor que os outros, porque então ele não tem problema se o outro for honrado ou se o outro receber alguma coisa, porque ele simplesmente se vê como alguém na posição de servo, se vê como Jesus Cristo. Sabe, aquela mulher entendeu, ela falou, olha, o que eu tenho, eu vou servir a esse homem, porque provavelmente ele é um profeta, ele está viajando e ele tem uma missão maior e eu vou dar o que eu tenho para ele, porque ele é superior, porque ele é melhor. Sabe, ela tinha um coração doador, coração de servo. A primeira lição que nós temos que aprender com essa mãe é sermos servos, é colocarmos o outro acima de nós mesmos. Sabe, esse é o sentimento de Jesus Cristo. Isso é o que Cristo ensinou. Cristo não morreu para te dar um carro bacana. Cristo não morreu para você morar num bairro legal. Cristo não morreu para você ficar tirando onda de crente. Cristo morreu para te mostrar o caminho também. Caminho de cruz. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Jesus Cristo tinha todas as razões. A Bíblia fala que nele não foi achado pecado. Ainda assim, se humilhou à morte de cruz. Por isso ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho que precisa ser falado nas igrejas. Sabe por que é tão difícil, às vezes, nós convencermos as pessoas e trazermos visitantes e converter as pessoas? Simplesmente porque nós não estamos expressando a Cristo. Estamos expressando qualquer coisa, estamos expressando o nosso ego, mas não a Cristo. Nós precisamos entender esse caminho. Caminho de servo, caminho de sacrifício, coração sacrificial. Jesus falou, aquele que quiser ser o maior de todos, seja o mais servo. Seja o mais servo. Sabe, esse é o caminho, irmãos. O caminho de você se humilhar e de servir aos irmãos. Provavelmente o filho daquela mulher. Não apenas nessa ocasião, como eu falei, Deus já conhecia o coração daquela mulher. Já tinha visto muitas vezes ela fazer atitudes como essa. Aquela mulher, ela não cai de paraquedas naquela situação. Sabe, Deus sabia muito bem para onde estava enviando o profeta, conhecia o coração daquela mulher. Quando ele fala, já ordenei a essa mulher, ele disse, era como se ele dissesse, eu já sei quem é, que você vai falar e não vai te negar. Conheço o coração daquela mulher. Sabe, mas a segunda lição que ela coloca, que nós temos com essa mulher, é que ela colocou Deus em primeiro lugar. Deus no lugar de primazia. Sabe, quando o profeta pede àquela mulher que entregue o seu alimento de subsistência, a única coisa que ela tinha na casa dela, que ela podia fazer a sua última refeição com o seu filho, e manda que entregue a ele. E aquela mulher obedece, irmãos. Ela estava dizendo para o seu filho, nós podemos morrer, mas eu estou te ensinando que Deus está em primeiro lugar. Eu vi às vezes como é difícil. Uma vez perguntaram para Jesus Cristo, olha, qual que é o maior de todos os mandamentos? Jesus falou, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E é uma coisa que quase a gente não ouve nas igrejas. A gente ouve às vezes até ame a si mesmo, né? Uma mensagem assim, para nós mesmos. Mas quantas vezes a gente ouve que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas? Sabe, aquela mulher amava mais a Deus do que ao seu filho.
É duro falar isso, né? Jesus diz assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe e seus filhos, não é digno de mim. É muito duro falar isso. Mas eu quero dizer, se você amar mais a Deus do que aos seus filhos, você vai estar ensinando os seus filhos a serem servos de Deus. Por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que nós somos melhores do que Deus. Nós achamos que nós cuidamos melhor do que Deus. E por isso, escolher amar a Deus, porque veja, não estou dizendo com palavras, irmãos. Eu estou falando com atitudes. Então, quando você escolhe amar mais a Deus do que aos seus filhos, muitas vezes sacrificar a vida deles, fazer acordar cedo, ou obrigar a ir para a escola dominical, ou participar das coisas da igreja, que acaba tarde, acorda, coitado da criança. Não, você está ensinando algo para ele. Você está dizendo que é prioridade. A palavra do Senhor fala: ensina o seu filho desde criança o caminho do Senhor, e depois de velho ele não se apartará dele. Como eu falei aqui, não é o que você fala, mas é a sua atitude que conta. Sabe o que você tem ensinado através das suas atitudes? Qual que é a leitura do que os seus filhos fazem de você? Qual que são as prioridades, não que você diz, mas que você demonstra? É o trabalho? É o lazer? É a Disney? Ou é o Senhor? Ou é a igreja? Sabe, essa mãe, talvez aos olhos humanos, teve uma atitude horrível, tirou a comida do filho dela para dar para o profeta do Senhor. Mas ela estava ensinando algo para ele, que primeiro é Deus. É interessante que algumas pessoas, principalmente nessa área de suprimento, vocês falam: mas pastor, eu não tenho como tirar o dízimo, porque vai fazer falta, vai faltar comida na minha mesa. Vai dizer o que para uma pessoa dela? Não, passa fome. Mas veja, a questão aqui não era questão simplesmente de suprimento, era uma questão de primazia de Deus sobre a vida dela. Aquela criança sabia que em primeiro lugar era Deus. Sabe, essa é a receita de você criar filhos e filhas que vão ser grandes homens e mulheres de Deus. É pelo exemplo dentro da casa deles, pela atitude dos pais. Como eu falei, atitude que fala muito mais do que aquilo que nós dizemos com a boca. Aquela mulher mostrou nessa atitude que Deus tinha a primazia. Não pense que você foi só nessa vez, não. Mas provavelmente em tudo que ela fazia, Deus estava em primeiro lugar. Para ela não foi difícil, porque ela já estava acostumada a colocar Deus em primeiro lugar nas coisas. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Eu sei que nós evangélicos costumamos criticar muito os católicos porque eles têm ídolos e santos. Mas muitas vezes nós idolatramos coisas que não são necessariamente objetos, não têm imagem de santos. Mas muitas vezes nós idolatramos coisas, idolatramos riquezas, idolatramos pessoas, idolatramos posições, idolatramos a nossa carreira. Sabe, muito cuidado com aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Muito cuidado. Sabe, mas por último, a última lição que essa mulher deixou, talvez a mais difícil, que é andar por fé, crer. Sabe, aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé. E você sabe qual que é a maior delas? O lugar onde ela estava, o Deus do profeta que falou com ela,
não era o mesmo Deus dela. Ela não estava em Israel, ela não era uma mulher israelita. Ela morava numa terra pagã onde haviam vários deuses. Mas ela creu no Deus do profeta. Agora a fé dela era interessante, irmãos, porque o judeu, o povo de Israel, ele cria num tipo de Deus. Cria no Deus que abençoava aquele que cumprisse as leis. Mas aquela mulher precisou crer no Deus da graça, lá no Velho Testamento, irmãos. Porque ela não estava debaixo das leis, ela não estava debaixo da aliança do povo de Israel com Deus. Provavelmente ela não cumpria lei nenhuma, porque ela sequer conhecia, aquilo não fazia parte da realidade dela. Mas ela creu no Deus que abençoa aquele que não merece. Isso é o favor imerecido. O nome disso é graça de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado quando eu consigo ver manifestações da graça de Deus no Velho Testamento. Vejo sinais da bondade de Deus. Você sabe, eu comentei domingo aqui que Deus nos amou tanto que Ele não se conteve, muito antes de Jesus Cristo poder rasgar o véu e ter livre acesso a nós. Ele já de pronto queria morar no meio de nós, no meio do seu povo. E eu digo que Deus é tão bondoso, Deus é tão generoso, Deus é tão maravilhoso que há momentos em que Ele precisava respeitar a lei que Ele mesmo havia estabelecido, mas Deus não se contém e expressa a sua graça. Sabe, essa mulher experimentou a graça de Deus. Jesus Cristo, lá em Lucas 4, Ele fala sobre ela. Fala para os judeus e deixa eles revoltados. Que fala que Deus escolheu uma mulher que estava fora do pacto, fora da aliança, fora da lei, fora do povo de Israel, para poder abençoá-la no lugar das viúvas de Israel. Isso fala da graça de Deus. Isso fala de você conhecer a um Deus que é bondoso e gracioso, que abençoa aquele que não merece. Sabe, essa mulher, ela precisou confiar 100% na graça de Deus. Sabe, uma viúva de Israel não podia fazer isso. Sabe por que uma viúva de Israel não podia fazer? Porque no momento em que o profeta Elias pedisse a ela, falou, olha, vai lá e faz primeiro um bolo para mim com essa farinha e esse azeite, que Deus vai multiplicar. Nesse mesmo momento, essa mulher de Israel, que estava debaixo da aliança, ia pensar, mas eu não jejuei essa semana. Uma semana retrasada, eu escorreguei, eu xinguei alguém, eu mirei, eu fiquei brava com a vizinha que não quis me dar pão. Eu não posso fazer isso. Eu vou fazer o pão para você, mas Deus não vai me abençoar. Porque as viúvas de Israel viviam debaixo da lei. Foi preciso que alguém de fora, que não estivesse preso na lei, pudesse experimentar da graça de Deus, do favor de Deus, do Deus que abençoa o ímpio, do Deus que justifica o ímpio. Sabe, esse é o desafio de fé para nós, que hoje estamos dentro da aliança, mas confiar no Deus que é bondoso e gracioso com todos nós. O Deus que não vai deixar de suprir a sua vida. E não é com base no seu merecimento, mas é com base na aliança que Ele fez em Cristo Jesus, pelo qual nós fomos aceitos e pelo qual nós somos abençoados pelo favor de Deus. Sabe, essa mulher nos deixa uma lição de fé e uma amostra de graça do Senhor Jesus. E você sabe qual que é o resultado disso? O resultado é que sobre a casa dela não faltou azeite, não faltou farinha. Sabe, a farinha é o produto que é feito o pão.
Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O azeite, ele representa a unção e o Espírito Santo. Sabe, é essa fórmula que essa mulher nos ensina com uma única atitude. Nos fala de uma vida cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Essa fórmula que essa mulher nos dá, nos fala de uma vida cheia do óleo e da unção de Deus. Sabe, se você entender e seguir essa receita, não vai faltar óleo na sua casa. Amém, irmãos? Coloque-se de pé nesse momento.